Por que algumas pessoas são bem-sucedidas? Napoleão Hill. Fiz uma importante descoberta, uma descoberta que poderá ajudá-lo, não importa quem você seja, independentemente do seu propósito na vida, a alcançar o sucesso. Não é o toque de gênio, do qual algumas pessoas supostamente são dotadas, que promove o sucesso. Não é a sorte, a influência ou a riqueza. A coisa palpável sobre a qual quase todas as grandes fortunas foram construídas, aquilo que ajuda homens e mulheres a ascenderem à fama e a uma posição elevada no mundo, é facilmente descrita. Trata-se simplesmente do hábito de concluir tudo o que iniciamos, tendo aprendido primeiro o que devemos ou não começar. Faça um inventário de si mesmo, ao longo, digamos, dos 2 últimos anos, e o que você descobriu? E bem provável, com uma probabilidade de 50 para 1, que descubra que teve muitas ideias, deu início a muitos planos, mas concluiu poucos ou, até mesmo, nenhum deles. Você certamente já ouviu a afirmação, desde que tinha idade suficiente para se lembrar, de que a procrastinação é a ladra do tempo, mas como parecia uma pregação, não prestou atenção a ela. Esse axioma é verdadeiro. Você não terá sucesso em nenhum empreendimento, seja ele grande ou pequeno, importante ou não, se apenas pensar no que gostaria de realizar e depois se sentar e ficar esperando que a coisa se realize. Sem um esforço paciente e meticuloso. Quase todos os negócios que se destacam acima da média de negócios semelhantes representam a concentração em uma ideia ou plano definido que foi muito pouco ou até mesmo nada alterado. As redes de fast food, por exemplo, são formadas com base em um plano definido por meio do princípio da concentração, com o plano em si sendo simples e facilmente aplicável a outras linhas de negócios. O ramo dos automóveis nada mais é do que a concentração em um simples plano, ou seja, oferecer ao público um carro durável e resistente pelo menor preço possível, conferindo ao comprador a vantagem da produção em massa. As grandes companhias de vendas por catálogo representam algumas das maiores empresas de comercialização no mundo, tendo sido construídas com base no simples plano de conferir ao comprador a vantagem da compra e venda em grandes quantidades, bem como a política de que os clientes ficariam satisfeitos ou receberiam o dinheiro de volta. Outros exemplos de um grande sucesso de comercialização foram construídos com base no mesmo princípio, adotar um plano definido e em seguida aderir a ele até o fim. No entanto, para cada grande sucesso que podemos apontar em decorrência deste princípio, encontramos milhares de fracassos ou quase fracassos onde nenhum plano desse tipo foi adotado. As ideias incompletas não se desenvolvem. Recentemente, eu estava conversando com um homem inteligente que é, de muitas maneiras, um empresário capaz, mas que não está tendo sucesso pelo simples motivo de que tem um excesso de ideias incompletas e segue a prática de descartar todas elas antes que tenham sido razoavelmente testadas. Eu lhe ofereci uma sugestão que poderia ter sido valiosa, mas ele imediatamente retrucou: pensei nessa ideia várias vezes, e comecei a testá-la uma vez, mas não funcionou. Observe bem as palavras: comecei a testá-la uma vez, mas não funcionou. Era aí que a fraqueza poderia ter sido descoberta. Ele começou a testá-la. Leitores da regra de ouro, prestem atenção a essas palavras. Não é a pessoa que meramente começa uma coisa que é bem-sucedida, mas sim aquela que a começa e termina apesar das piores dificuldades. Qualquer pessoa pode iniciar uma tarefa, mas somente o suposto gênio é capaz de reunir coragem, autoconfiança e meticulosa paciência para terminá-la. Mas isso não requer nenhum gênio, porque não envolve nada além de persistência e bom senso. A pessoa reconhecida como gênio geralmente é, como Edison nos disse com muita frequência, ela é apenas alguém que trabalha arduamente, encontra um plano proveitoso e depois se atém a ele. Sucesso raramente, talvez nunca, chega de uma vez ou apressadamente. A realização compensadora em geral representa um serviço longo e paciente. Pense no resistente carvalho. Ele não cresce em 2 ou mesmo 3 anos. São necessários 20 anos ou mais para produzir um carvalho de tamanho mediano. Algumas árvores ficam muito grandes em poucos anos, mas a madeira delas é macia e porosa, e sua vida é curta. A pessoa que decide ser um chefe em um determinado ano, muda de ideia no ano seguinte e se dedica à área financeira e, no próximo,
se envolve com o ramo de seguros de vida, está mais propensa a ser um fracasso nos 3 setores, ao passo que se aderisse a um deles durante 3 anos poderia ter produzido um sucesso bastante razoável. Por que conheço tão bem esse erro? Conheço bem o que estou falando aqui, porque cometi esse erro durante quase 15 anos. Sinto que tenho perfeitamente o direito de adverti-lo de um obstáculo que poderá dificultar o seu caminho porque sofri muitas derrotas por causa dele, portanto, aprendi a reconhecê-lo em você. O dia 1º de janeiro, o dia das resoluções está se aproximando. Reserve esse dia para 2 finalidades e é bem provável que você tenha proveito por ter escutado este artigo. Primeira, adote um propósito principal para si mesmo para o próximo ano e, de preferência, para os próximos 5 anos, e registre por escrito esse propósito, palavra por palavra. Segunda, decida que a primeira diretiva no programa desse propósito principal seja algo assim: no decorrer do próximo ano, determinarei, o mais rigorosamente possível, as tarefas que irei executar do começo ao fim para ser bem-sucedido, e nada que aconteça me fará desviar do meu empenho em terminar todas as tarefas que eu começar. Quase todas as pessoas têm inteligência suficiente para criar ideias, mas o problema da maioria delas é que essas ideias nunca se expressam em ação. A melhor locomotiva do mundo não vale um centavo, e tampouco arrastará 1 quilo de peso, enquanto a energia armazenada no domo do vapor não for liberada na válvula reguladora. Você tem energia na sua cabeça, todo ser humano tem, mas não a está liberando na válvula reguladora da ação. Não a está aplicando por meio do princípio da concentração nas tarefas, as quais, se concluídas, o colocariam na lista daqueles que são considerados bem-sucedidos. Até onde sou capaz de determinar, a principal objeção ao álcool é o fato indiscutível de que ele tem a clara tendência de tornar a mente humana confusa e inativa. Isso é suficiente para condená-lo, porque qualquer coisa que retarde a ação de uma pessoa, ou a liberação da capacidade por meio do hábito de concentrar a mente em uma tarefa até que ela esteja terminada, é prejudicial para o bem-estar dela. As pessoas geralmente vão liberar fluxo de ação que foi armazenado na cabeça delas relacionado com uma tarefa que gostem de executar. Esse é o motivo pelo qual as pessoas deveriam se dedicar ao trabalho que mais apreciam. Existe uma maneira de convencer essa sua mente maravilhosa a ceder a energia dela e derramá-la na ação por meio da concentração em algum trabalho útil. Continue a procurar até encontrar a melhor maneira possível de liberar essa energia. Descubra a atividade por meio da qual você possa libertar de bom grado essa energia, o mais rápido possível, e você estará se aproximando bastante do trabalho no qual deverá encontrar o sucesso. Tive o privilégio de entrevistar muitas pessoas supostamente notáveis, pessoas que foram consideradas gênios. Como um incentivo para você, devo dizer francamente que não encontrei nelas nada que você, eu e todas as outras pessoas comuns não possuam. Elas são exatamente como nós, não são mais inteligentes, às vezes são até menos, mas o que elas tinham que você e eu também temos, mas nem sempre usamos, era a capacidade de liberar a ação que estava armazenada na cabeça delas e mantê-la concentrada em uma tarefa, grande ou pequena, até que fosse concluída. Não espere se tornar um perito em concentração da primeira vez que tentar. Aprenda primeiro a se concentrar nas pequenas coisas que você faz: apontar um lápis, fazer um embrulho, digitar uma mensagem e assim por diante. A maneira de alcançar a perfeição nessa maravilhosa arte de terminar tudo o que se começa é formar o hábito de fazer isso com relação a todas as tarefas que executar, por mais insignificante que ela seja. Quando você menos esperar, ele terá se tornado um hábito regular e você o estará praticando automaticamente, sem esforço. Que importância isso terá para você? Que pergunta inútil e boba, mas preste atenção à minha resposta: significará a diferença entre o fracasso e o sucesso.